Aí galera que assiste o canal, vamos para o 8º vídeo da série Ventilação Mecânica, Dicas de Concurso, tá? Nesse 8º vídeo a gente vai falar sobre as assincronias. Primeiro a gente começa definindo o que é assincronia, né? Então, assincronia. A assincronia é a incompatibilidade que vai existir entre o paciente e o ventilador, tá? É o que a gente popularmente chama, né? Que eles popularmente chamam do paciente que está brigando com o ventilador, tá? Essa incompatibilidade do paciente ventilador, ele pode ocorrer tanto na ventilação mecânica invasiva, quanto na ventilação mecânica não invasiva, né? Na VNI, tá? Isso gera repercussões fisiológicas importantes, dentre elas, o aumento do trabalho respiratório, né? Então eu tenho o paciente, como está brigando com o ventilador, ele vai acabar aumentando o seu trabalho respiratório. Obviamente, isso gera desconforto para o paciente, né? Isso gera um aumento no tempo de sedação, porque às vezes, quando você não resolve essa assincronia entre o paciente e o ventilador, há necessidade, isso em função de um paciente muito ansioso, né, de um quadro de ansiedade muito exagerado, há necessidade de aumentar o tempo de sedação. Obviamente, esse aumento do tempo de sedação gera um aumento no tempo de internação, né? Isso pode aumentar o tempo de internação, porque o paciente provavelmente vai ficar mais tempo em ventilação mecânica, e isso gera um aumento no final dos custos, né, para o sistema de saúde. E por último, essas assincronias também podem aumentar a mortalidade, o índice de mortalidade desses pacientes em ventilação mecânica por meio dessas assincronias, dessa briga entre o paciente e o ventilador que o terapeuta não consegue resolver, tá? Existem alguns fatores que estão relacionados diretamente com o paciente, né? Então, fatores relacionados com o paciente que explicam o porquê dessa briga, o porquê dessa assincronia. Primeiro, as alterações que ocorrem na resistência e complacência pulmonar, tá? Então, o paciente que tem um aumento na resistência e uma alteração na complacência pode ser um fator que explique essa assincronia, tá? Alto PIP também é um fator que pode explicar isso, né? Retenção de parte do ar durante a expiração. Isso gera um aumento, uma diminuição da complacência, né? Automaticamente pode ser um fator do paciente, relacionado ao paciente, que causa essas assincronias. Própria fadiga da musculatura respiratória, né? Então o paciente tem que ser bem avaliado, né? Nas mudanças de modo ventilatório, nos processos de desmame, porque às vezes o paciente não tem condição clínica e às vezes é tentado o desmame de uma maneira precoce, isso pode gerar cansaço, fadiga e assincronia. Febre, paciente febril também pode gerar assincronia. Dor também pode ser um caso de geração do aparecimento de sincronia, tá? Da própria sedação ou excesso, né, mais em função da falta de sedação, né, do que do excesso da sedação, mas a sedação também pode ser um fator relacionado ao paciente que causa essas assincronias. E por último, a secreção seriam os fatores mais comuns relacionados ao paciente que explicam muito das assincronias que aparecem na ventilação mecânica, tá? Bom, agora a gente vai falar então as 3 principais assincronias, que eu entendo ser as mais importantes para os concursos públicos, que é a assincronia, o disparo ineficaz, o duplo disparo e o autodisparo. Então a gente vai começar com o disparo ineficaz. Tá? Então, disparo ineficaz. O que é o disparo?
Lembra, o disparo é quando há o início do ciclo respiratório, né? O início da inspiração, né? Então, o início da inspiração é o disparo. Então, há um disparo ineficaz, um disparo insuficiente, normalmente dado pelo paciente porque realizou um esforço insuficiente, tá? Ele realiza um esforço insuficiente para iniciar o ciclo respiratório, né? Para disparar o ventilador. O ventilador ele não entende que aquele esforço do paciente foi suficiente para gerar o início de um disparo. O que pode gerar isso? Tá? Isso é importante, né? As causas, né? O que pode gerar? Auto-PIP, mais uma vez, né? Lembra que a gente falou que um dos fatores relacionados ao paciente é auto-PIP. Então, o auto-PIP também pode gerar um disparo ineficaz. Depressão do drive respiratório do próprio paciente, né? Então, ele não tem drive suficiente para gerar um esforço suficiente para ser entendido pelo ventilador como um esforço para gerar o início de um ciclo respiratório. Fraqueza, obviamente, né? Não tem força muscular suficiente para gerar o disparo. Ajuste excessivo, talvez esse seja um dos mais importantes, né? Ajuste excessivo na sensibilidade do ventilador. Então, coloca um ventilador com uma sensibilidade muito alta para o nível clínico, né? Para a condição clínica, para o quadro clínico do paciente. E aí, essa sensibilidade muito alta, o paciente dispara, o paciente faz o esforço, faz o esforço, e esse esforço não é entendido, porque o entendimento parte muito por conta desse parâmetro aqui, que é a sensibilidade do ventilador, e aí não gera um disparo, e aí gera um disparo ineficaz. Tá? E por último, defeitos aí no próprio respirador, né? Defeitos no sensor aí. Até você coloca uma sensibilidade menor, né? Qualquer esforço do paciente é passível de gerar um disparo, mas esse disparo não é entendido porque há um defeito no sensor do ventilador. Tá? Aonde a gente consegue ver isso nos gráficos? Num gráfico pressão sobre tempo. Então, aqui eu tenho pressão, aqui eu tenho tempo. Então, aqui eu tenho, né, a PIP, por exemplo, pressão zero. Então, vem o paciente aqui, faz um esforço, gera um ciclo. Tá? Aí ele faz um segundo esforço, não acontece nada. E aí um terceiro esforço gera um outro ciclo. Esse momento aqui, ó, é do disparo ineficaz. Tá? Então, esse disparo ineficaz a gente pode ver na curva pressão sobre o tempo. Um outro disparo ineficaz, uma outra sincronia importante também é o duplo disparo. É o contrário do disparo ineficaz, ou seja, eu tenho um duplo disparo. Aí, no caso, dispara o paciente pelo seu esforço, mais o ciclo que é dado pelo próprio ventilador. Então, a ciclagem do próprio ventilador. Tá? Então, o que a gente tem aqui são duas respirações seguidas. Tá? Então, eu tenho duas respirações seguidas. Eu tenho um duplo disparo. Qual que é o significado clínico disso? Provavelmente, o volume corrente ou o fluxo que a gente colocou lá no respirador, isso é importante, tá? O volume corrente e o fluxo foram insuficientes para o paciente. E aí acontece um fenômeno que a gente chama de... Só um minuto. Acontece um fenômeno que a gente chama de... o paciente está com fome de ar, né? Ele está com fome de ar, ele vai, mesmo recebendo a ciclagem do ventilador, um ciclo do ventilador, esse ciclo
em função do volume corrente baixo ou do fluxo baixo, ele tem mais necessidade de ar, ele tem fome de ar, ele vai, através do seu próprio esforço, gera um segundo ciclo respiratório, né? 2 respirações seguidas. Qual que é o grande problema disso? Que esse segundo ciclo respiratório, né, ele pode, aí sim, gerar um volume corrente excessivo. E esse volume corrente excessivo pode levar a uma lesão por volutrauma, excesso de trauma ou excesso de pressão, né? A chamada lesão induzida pela ventilação mecânica, né? A própria ventilação mecânica, quando mal prescrita, quando os parâmetros mal ajustados, pode gerar uma lesão chamada lesão induzida pela ventilação mecânica ou pelo ventilador, tá? Então, esse seria a segunda assincronia importante que vale a pena estudar e é o suficiente para responder as questões sobre assincronias, ou a maioria delas, né? E por último, a última assincronia, que é o autodisparo. O que esse é autodisparo? Simplesmente o ventilador ele dispara, né? Há um disparo do ventilador sem esforço do paciente. Essa situação ela ocorre quando a ventilação está ventilação controlada, né? Então ela está controlada pelo próprio paciente. Ele está aí como um auxiliar o ventilador, né? E aí, sem esforço nenhum do paciente, o ventilador ele dispara. Quais situações eu posso ter essa sincronia? Primeiro, sem dúvida nenhuma, o ajuste da sensibilidade errado, né, errado de maneira excessiva, né? Então eu coloco lá uma sensibilidade muito baixa, aí qualquer esforço que o paciente gera ali, não é nem um esforço que é um esforço que o paciente queria gerar para a realização de um disparo, é entendido pelo ventilador como esforço para gerar um disparo. Então ele faz um autodisparo. Uma outra situação que pode gerar um autodisparo é o vazamento, né? Então, observar se existe vazamento no circuito também é uma atitude, né, importante para evitar essa assincronia. E por último, os batimentos cardíacos, né? Os próprios batimentos cardíacos, eles podem ser entendidos aí por defeito do respirador ou por um ajuste excessivo da sensibilidade, vou completar aqui, né? Um ajuste excessivo da sensibilidade, ele pode entender isso como um esforço do paciente e disparar o ventilador, tá certo? Então a gente tem essas assincronias, né? Que é as principais assincronias, que é o disparo ineficaz, o duplo disparo e o autodisparo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreva. Por favor, se inscreva no canal. Se você deseja ser membro do canal, você vai receber antecipadamente os vídeos e 10% na mensalidade do curso preparatório online para concursos em fisioterapia, que já está com a turma aberta, já, né, a turma funcionando. Se você quiser maiores informações sobre esse curso preparatório online, na descrição do vídeo tem aí um cadastro em que você responde algumas perguntinhas rápido lá, e por e-mail eu mando maiores informações para você, tá? Acompanhe nas redes sociais, @paulobrito.fisio, lá também na bio do Instagram, a gente tem também lá um cadastro, um link para o cadastro, onde você recebe maiores informações do curso preparatório. Beleza, galera? Contribui aí com o canal, dá o seu joinha, compartilha aí, faz a propaganda, porque só assim o canal pode sobreviver, de verdade. Um abraço e até o próximo.